Fala, lindos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, tô aqui hoje para pedir desculpa primeiramente. Desculpa ser mais uma aula de slide, certo? É que essa matéria ela é muito mais fácil, muito mais visível para vocês de ser dada por slide, porque tem algumas imagens e tudo mais. E assim, não é uma matéria tão, como eu posso dizer, curta, que nem vocês viram a parte de ligação iônica, certo? Então, eu queria pedir desculpa por mais uma vez estar aqui. Eu prometo que em breve a gente vai pra lousa, eu vou aparecer de corpinho inteiro pra vocês, certo? Mas, por enquanto, a gente tem que continuar aqui. Prometo que não vai ser por muito tempo. Combinado? Aqui em cima, a gente está vendo mais uma ligação, beleza? A ligação do tipo covalente, certo? Ela é um pouquinho diferente em relação à ligação iônica. Relembrando, o que era uma ligação iônica? A ligação iônica era aquela ligação entre um metal e um ametal, beleza? Metal e um ametal, combinado? Aqui vai ser um pouquinho diferente, fechou? Ligação covalente, galera, a gente tem por definição que a ligação covalente normal ou ligação molecular ou só ligação covalente é uma ligação feita por isso aqui, ó. Essa palavrinha tem que estar na sua cabeça. Se a ligação iônica era uma doação, lembra doação? Era alguém tinha que doar e alguém tinha que receber o elétron. Lembra disso, teoria do octeto? Tinha que ter alguém positivo e alguém negativo. Sim, aqui a gente tem um compartilhamento. Por quê? Porque aqui é a ligação entre um ametal e outro ametal. Beleza? Então a gente tem que ficar ligeiro quanto a isso. Se eu tenho uma ligação de um ametal, que é o cara que gosta de receber elétron, com outro ametal, que é outro cara que gosta de receber elétron, ninguém vai querer doar, beleza? Ninguém vai querer doar. Então a gente tem a solução que é um compartilhamento. Meio que eu empresto, você que é o outro átomo também me empresta, o elétron fica um pouco com os dois e todo mundo sai feliz. E por vir um elétron de um átomo e um elétron de outro átomo, a gente tem o compartilhamento entre os dois e isso recebe o nome de par de elétrons. Então, o compartilhamento é uma característica da ligação covalente e acontece entre pares de elétrons, de novo, pela tentativa de buscar a teoria do octeto. Combinado? E galera, isso é importante pra gente. O resultado de uma ligação covalente está escrito quase aí, mas como a gente não vai estudar as exceções por enquanto, só no primeiro colegial, então a junção da ligação covalente, a ligação covalente forma o que a gente chama de molécula. Então é a união de átomos de uma maneira organizada, certo? Lembra que o iônico, eu aproximava um átomo que era positivo, um cátion, de um átomo negativo, que era o ânion. E por ser positivo com negativo, eles se atraíam, beleza? Aqui, mas lá não formava uma molécula, certo? Eram átomos se atraindo. Aqui eu tenho ligação entre os átomos, certo? Eu tenho uma ligação covalente, forma molécula. É um conjunto de átomos, certo? Organizado, beleza? Tenha isso na sua cabeça muito claro, certo? E os elétrons compartilhados, eles circulam, certo? Pela eletrosfera, pela nuvem eletrônica, de todos os átomos envolvidos naquela ligação, no caso, os dois, beleza? Se eu ligar um átomo com o outro e eles tiverem uma ligação covalente, um compartilhamento, galera, é literalmente a ideia de compartilhar, certo? De hora estar em um, hora estar em outro e sempre nos dois, beleza? Sempre os dois átomos estão recebendo esse par de elétron que está circulando pelos dois. Isso tem que estar claro. Não é que um pegou. Não, ninguém pegou. Eles estão usando meio que juntos. Fechado? Isso é importante pra gente. Agora você toma uma aguinha que você já ouviu bastante, ó. Tomou? Se hidratou? Então volta. Embaixo ali é importante. As ligações covalentes que eu falei para você são feitas por não metais, semimetais e hidrogênio. Lembrando que a gente já conversou que semimetais vai servir para aqueles que são próximos, ou seja, muito parecidos aos ametais. Lembra que ametais é sinônimo de não metais. Beleza? Então são os caras que têm característica de receber elétron. Beleza? E o hidrogênio, mesmo tendo só um eletronzinho,
Ele quer chegar em 2, certo? Em 2 elétrons. Para ele ficar igual o hélio, porque o hélio é um gás nobre. Lembra que a teoria do octeto busca a configuração de um gás nobre. Beleza? Sim? Lembra que aqui eu preciso de átomos que queiram receber, que queiram ganhar elétron e só isso importa. Fechou? Essa é uma grande definição sobre a ligação covalente. Galera, isso é importante se a gente quiser resumir em uma frase só. 2 átomos que precisam de elétron para chegar no octeto compartilham um par de elétron entre si. Pode ser 1, 2 ou 3, a gente já vai ver. Dessa forma, eles fazem com que as nuvens eletrônicas, ou seja, as eletrosferas, entrem em contato, certo? Elas façam uma intersecção. Lembra do leite? Leite, intersecção entre as eletrosferas. E assim, os elétrons que se encontram ali, eles passam a orbitar tanto no átomo da esquerda quanto no átomo da direita. E ele fica entre os dois, girando na eletrosfera. Esse é um resumo muito bonitinho. Fechado? E aí eu tenho o compartilhamento que eu comentei com vocês, que tem a ver com um par de elétrons. Se for um de um átomo, um elétron do outro, a gente tem um par, 2, certo? Um de cada átomo. A gente tem uma ligação simples, beleza? Uma ligação simples, ela é representada com um tracinho assim. Fechou? Se tiver 2 pares de elétrons, vai ser uma ligação dupla. Como assim? Cada átomo fornece 2 elétrons para ser compartilhado. 2 de um, 2 de outro, eu tenho 2 pares. E por último, que pode ter, são 3 pares de elétrons na ligação tripla. Então, um fornece 3 elétrons, o outro fornece mais 3, e eu tenho a ligação tripla. Professor, tem ligação quádrupla? Não, esquece ligação quádrupla, não tem. Shiru está falando que não tem como ter, beleza? Então para na 3 que está tudo certo. Então eu posso ter 1, 2 ou 3 pares de elétrons, certo? 2, 4 ou 6 elétrons envolvidos. Fechou? Sim? Toma sua água de novo para você respirar. Muito bom. E aí a gente tem algumas representações. E esse cara nunca vai nos abandonar, que é o Lewis. Lewis vai estar presente de novo. A gente tem 3 tipos: fórmula molecular, fórmula de Lewis ou eletrônica e fórmula estrutural. Beleza? Fórmula de Lewis, que é a eletrônica, você representa os elétrons da camada de valência dos átomos, igual eu mostrei para vocês que poderia ser feito na ligação iônica. Beleza? E aí a gente vai fazer as ligações compartilhando esses elétrons, beleza? Então a gente vai ver como funciona a fórmula de Lewis daqui a pouquinho. Fórmula molecular é aquela que tem o elemento e o quanto tem dele. Por exemplo, H2O. Você escrever H2 e o O é 1 quando não tem nada, é 1, é a fórmula molecular, em que eu mostro a molécula, o quanto o elemento que tem e quanto dos átomos que representam esse elemento tem ali, beleza? E por último a fórmula estrutural, que mostra como que isso se dá, certo? A geometria que isso tem, a forma que a molécula tem no espaço, beleza? Então mostra os átomos e as ligações que tem entre esses átomos, beleza? E aqui eu tenho exemplos para vocês. Fórmula molecular H2, são 2 hidrogênios ligados. Fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Eu tenho o H, um pontinho, ele só tem um elétron na camada de valência, outro H com outro pontinho e o compartilhamento se dá por esse círculo aqui. Significa que esse parzinho de elétron está tanto em um H quanto no outro H. Beleza? Fórmula estrutural, se é uma ligação simples, porque só tem um parzinho de elétron, eu venho e faço um traço. E aí, galera, percebam que só vai atualizando. Ó, O2 são 2 oxigênios. Oxigênio tem 6 elétrons de valência. 6 elétrons eu compartilho 1, compartilho 2. Na hora de contar, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 do que o outro oxigênio compartilhou para mim. Beleza? E aí eu tenho 2 elétrons de um O, 2 elétrons do outro O, estão sendo compartilhados, eu tenho 2 pares de elétrons entre os mesmos átomos. Então eu tenho uma ligação que a gente chama de ligação dupla. Então aqui eu tenho uma ligação simples e aqui eu tenho uma ligação dupla. Beleza?
E ela pode ir, lembra, até a tripla, que é o caso do nitrogênio. Ele tem 5 elétrons de valência. Os dois nitrogênios precisam de mais 3 para chegar em 8 no octeto. Então eles compartilham 3 elétrons cada um entre si. Então tem 3 pares de elétrons envolvidos entre os mesmos 2 nitrogênios, o que deixa a ligação tripla. E aí, para formar estrutural, átomo, átomo e os 3 tracinhos. Então perceba, fórmula, então elemento e quantidade, Lewis, elemento e os pontinhos que são os elétrons de valência, e estrutural, elemento e a ligação. Beleza? Aqui tem um exemplo do H2O, o H tem 1 elétron na camada de valência, o O tem 6, e aí a gente consegue montar isso aqui, beleza? O O com 6 faz um compartilhamento para cada lado, chegando em 8, cada hidrogênio chega em 2, fica igual o hélio, sai todo mundo feliz. Beleza? Isso é importante. Combinado? Aqui também tem um exemplo do CO2, o C tem 4 elétrons, ele precisa ganhar mais 4. Curiosamente, cada oxigênio que está em volta tem que ganhar 2. Então, o oxigênio ele compartilha 2 elétrons, o outro oxigênio também compartilha 2 e o carbono compartilha os seus 4. 2 com cada lado. Beleza? E isso é importante. Aqui eu tenho 2 ligações do tipo simples, porque eu tenho traços entre átomos diferentes, H e O, e depois OH. Aqui eu tenho 2 ligações duplas, porque eu tenho C dupla O de um lado, C dupla O do outro, então eu tenho 2 ligações do tipo dupla. Beleza? E aí eu tenho, para finalizar essa primeira parte, algumas dicas sobre como montar as fórmulas. A estrutural, a gente coloca o átomo que precisa de mais elétron, que mais está longe do octeto, no meio, e o resto a gente vai colocando em volta. Beleza? E aí a gente vai fazendo, você vai aprender melhor ao longo do tempo. A molecular, você vai aprender mais em relação a isso, ó. Moléculas que são diatômicas, que só tem 2 elementos, certo? 2 átomos, no caso, diferentes, 2 tipos de átomo. O átomo mais eletronegativo vai atrás, ou seja, aquele que mais gosta de elétron vai atrás, e aquele que menos gosta de elétron vai na frente. Mas não se preocupa com isso ainda, beleza? Você ainda vai ver melhor como que funciona. O triatômico ou mais, aquele que tem 3 tipos diferentes de átomo, o que mais faz ligações vai no meio. Então aquele que precisa de mais elétron para chegar no octeto, vai no meio, beleza? E os outros que precisam de menos elétrons, o mais eletronegativo vai atrás, o menos eletronegativo vai na frente, beleza? Lembra que eletronegativo é o cara que mais gosta de elétron, mas a gente vai ver isso mais bonitinho. Fechou? E por fim, a de Lewis, você vai fazer os pontinhos em volta do átomo, escreveu oxigênio, bota o O e os 6 pontinhos, que são os 6 elétrons da camada de valência, e você só vai parar de fazer o circulinho de compartilhar quando todo mundo estiver feliz, ó, até que estejam felizes, ou seja, estejam no octeto. Tenham 8 elétrons na camada de valência. Beleza? Só para mostrar para vocês, ó, como que eu interpreto H, O, ó, perceba isso, H, O e H. O O tem 6 elétrons de valência, o H tem 1. Como que eu represento, para deixar claro isso para vocês aqui, ó? O H ele vai compartilhar, esse é o símbolo de compartilhamento. E como que eu conto? Bom, o hidrogênio tem 1 elétron que ele compartilhou e 1 elétron que o oxigênio compartilhou com ele. Ele tem 2 elétrons, está igual ao hélio, ele está feliz. Desse lado, eu tenho o H compartilhando com o O. O H tem o dele, o que o O compartilhou, 2 elétrons, igual ao hélio, feliz. E o oxigênio, Chiru? O oxigênio ele compartilhou de um lado e do outro. Então ele tem 2, 3 aqui embaixo, 4, que são os que eu não usei. 4. 5 que ele compartilhou com o H, 6 que ele compartilhou com o outro H, 7 e 8 que os Hs compartilharam com ele. Então ele tem 8 elétrons, ele se encontra no octeto, ele está feliz. Eu só paro de fazer a eletrônica, a de Lewis, quando ele estiver feliz. Aí eu posso puxar para as outras. Calma aí que tá uma moto aqui. Eu posso puxar para as outras. Isso é a eletrônica. Como eu tenho, galera, H, ligação simples, O, ligação simples, H, porque eu só tenho um compartilhamento desse lado e um desse, essa é a estrutural. E aí eu termino fazendo a molecular, que é o H, ele é menos eletronegativo, o O é mais, o H vem primeiro, o O vem depois. Eu tenho 2 Hs
e um O. H2O1, ou simplesmente eu posso ocultar um e virar o H2O. Então esse é um exemplo que eu quero deixar claro para vocês. Já tinha lá atrás, mas eu queria explicar sobre. Fechou? Então é isso que a gente tem dessa vez. Na parte 2, no próximo vídeo, a gente vai fazer vários exemplos usando isso aqui. Então entenda isso muito bem para que a gente possa fazer os exemplos posteriormente. Fechou? Filho, um beijo no seu coração. Obrigado pela aula e mais uma vez desculpa pelo slide. Em breve a gente está na lousa. Fechou? Abraço, beijão, tchau, tchau.